Então a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela ilumina essas decisões, ela ilumina esses caminhos e ela é lâmpada para os nossos pés. Você já tentou andar num lugar acidentado à noite, onde não tem iluminação? Geralmente a gente torce o pé, a gente cai, a gente tropeça, mas se tiver luz nos nossos pés, nós caminharemos e os nossos pés não resvalarão. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus ilumina as suas decisões, ela ilumina o seu caminho, ela trata com você, ela expõe os seus sentimentos, ela mostra para você aquilo que você está fazendo e ela mostra a vontade de Deus. Amém? Então as grandes coisas vão acontecer na sua vida e no meio da sua família, se você se expuser, se você se colocar debaixo dessa lâmpada poderosa. Números 13, 32 diz uma coisa importante, e nós vamos pensar nisso agora, porque abra a tua Bíblia em Números 13, 32, é apenas uma página antes do que nós estamos lendo. Por isso não feche a sua Bíblia. Deixa ela aberta, porque nós vamos usá-la bastante em Números 14 e Números 13. Números 13, 32 diz assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, 32 diz que aqueles espias, eles eram príncipes no meio do povo, mas eles destruíram a confiança do povo em Deus por meio de uma calúnia. Essa palavra que está aí, essa expressão, infamaram, significa maldizer, significa caluniar, significa falar mal. E a Bíblia diz que eles falaram mal da terra. Então, eles destruíram a confiança do povo em Deus por meio da calúnia, de uma calúnia. E isto é o que a calúnia faz. A calúnia destrói a nossa confiança nas pessoas, nas promessas de Deus. Então, o texto diz: assim perante os filhos de Israel, infamaram a terra, ou seja, caluniaram a terra, denegriram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Esse termo, infamar, significa caluniar, denegrir e maldizer, e eles fizeram isso com relação à terra que o Senhor lhes havia prometido. E uma coisa que Deus nos revela nesse texto é a forma como o espírito de murmuração entra no coração das pessoas. Veja que os espias infamaram a terra que Deus havia dito que era boa. Deus tinha uma visão sobre a terra, mas 10 espias voltaram com outra visão da terra, que não era a visão de Deus. E por causa disto, eles influenciaram toda aquela geração contra a promessa do Senhor. E as duas visões se estabeleceram no meio do povo, e o coração do povo se voltou contra o Senhor, como lemos em Números 14. Veja o relatório da incredulidade. Fomos à terra que nos enviastes. Ela, em verdade, mana leite e mel. E este é o seu fruto. Contudo, o povo que nela habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o relatório que esses homens trazem para o povo. Agora preste atenção no relatório da fé. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos espias que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Números 14, de 6 a 7. O que isso traz para nós? Revelação.
Geralmente Satanás usa pessoas próximas a nós com capacidade de influenciar para espalhar o espírito de murmuração e de discórdia no meio do povo. Por mais que Josué e Caleb falassem qualquer outra coisa, aquele povo tinha uma propensão à rebelião e por isso creram nas palavras daqueles 10 espias. Muitas vezes eu já me perguntei, Senhor, como aquele irmão pôde acreditar nessas palavras? Como aquela pessoa pôde guardar isso no seu coração? Palavras muitas vezes lançadas contra a própria palavra de Deus. Palavras lançadas contra um irmão ou contra uma autoridade estabelecida por Deus. Então eu entendi, por meio deste episódio, que isso acontece porque o diabo usa pessoas, usa príncipes, pessoas com autoridade e capacidade de influenciar para roubar a alegria dos irmãos que estão de forma vulneráveis e destruir a comunhão em Deus e a fé em suas promessas. Mas também existem aqueles que, como o povo no deserto, estão sempre resistindo às autoridades de Deus, não se submetem a ninguém e desenvolvem com isso um coração propenso a todo tipo de mentira de Satanás e se tornam rebeldes dentro do arraial de Deus. Nós temos que cuidar com o nosso coração nessa noite. O nosso coração precisa ser uma boa terra, uma boa semente, um bom lugar, para que a boa semente da palavra de Deus possa penetrar nele e possa produzir muitos frutos. Amém. Amém. A fé e a obediência são elementos inseparáveis e nós não percebemos isso às vezes. Pessoas que têm muita fé são pessoas que obedecem muito. Pessoas de pouca fé são pessoas que obedecem pouco. Diga comigo nessa noite, a murmuração é um espírito e não apenas uma influência satânica. Você sabia disso, que a murmuração é um espírito? Abra sua Bíblia em Números 14, 24. Vai lá para o texto de 14, 24 e veja o que Deus está falando para nós na sua palavra. Números 14, 24. Você chegou lá? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o quê? Outro quê? Outro espírito. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu fiquei pensando aqui, será que esse termo aqui, espírito, não está tratando de outro sentimento? Ou seja, houve em Caleb um outro sentimento, um outro entendimento, mas não. Está falando de uma influência espiritual. Irmãos, nós vamos perceber que a influência espiritual que opera na rebelião é a influência da desobediência, é a influência do diabo, de Satanás. E a influência que opera nas nossas vidas com relação à obediência é a influência de Deus, da graça, da sua palavra. E aqui o texto está dizendo que Caleb houve nele outro espírito. Em Josué havia outro espírito. E eu queria tratar um pouco com relação a isso nessa noite. Eu estava falando a respeito da fé e da obediência. Às vezes nós nos perguntamos e vemos coisas acontecendo de forma incríveis através da vida das pessoas. E a gente se pergunta assim, meu Deus, por que essas coisas não acontecem na minha vida? Por que essa pessoa tem fé e eu não tenho? Irmãos, é preciso tratar de uma coisa nessa noite que talvez os irmãos não saibam. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que Deus faz acepção de fé. Você sabia disso? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Daqueles que creem e daqueles que não creem. E inclusive, essa acepção, ela vai se dar no reino vindouro também. Aqueles que creem, entram no reino do seu amor. Aqueles que não creem, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nossa igreja não é uma igreja que fica
propagando o inferno, que fica colocando medo na vida das pessoas. Olha, o diabo está atrás de você com um garfão de 3 dentes, e se você não fizer as coisas certas, ele vai pegar você. Não. Nós preferimos falar a respeito daquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós não precisamos falar bem, mal do diabo. Nós precisamos falar muito bem das coisas de Deus. É pelo amor. A conversão verdadeira é pelo amor. Inclusive, nem tem na Bíblia essa história de que, olha, se você não vier pelo amor, vai vir pela dor, viu? Isso não é bíblico, irmãos. Às vezes, nós podemos perceber que no meio da aflição, no meio da enfermidade, no meio de uma luta, de um problema, a gente pode perceber que pessoas se voltam para Deus. Mas não foi Deus que enviou aquela enfermidade, não foi Deus que provocou aquilo, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Amém, irmãos? Deus não manda o mal para você, para que o mal possa te pegar, te perseguir, para que você possa se converter a Ele. Deus não trabalha assim. O padrão de Deus é o amor. A essência de Deus, João diz que Deus é amor. E a forma de Deus lhe constranger, e a forma de Deus lhe convencer a respeito de que a sua vida é melhor para você, é por meio do amor. Amém?